Agora, até o final da edição do programa de hoje, vamos falar sobre esse assunto, que precisa de toda a nossa atenção. É polêmico, é instigante, porque de uma hora você acredita de uma coisa, outra hora você acredita em outra. Tem a polícia que está investigando o caso ainda e fala sobre a dificuldade dessa investigação. Vou relembrar para você, porque com exclusividade este avô vai falar no programa de hoje. Esse é o pequeno Pedro Miguel. Ele tinha apenas 7 anos. Morreu no dia 29 de abril do ano passado, suspeito de ingestão de água sanitária. Esse é o momento do Pedro Miguel dançando feliz e contente em vida. 6 meses depois, o laudo do IML, com perícia científica, apontou presença de chumbinho no sangue do Pedro Miguel. E agora a gente quer saber, Pedro Miguel morreu de forma acidental, ele sozinho, de alguma forma, ingeriu esse chumbinho, ou o crime não foi acidental, teve a intenção, alguém matou o Pedro Miguel na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. A gente ouviu a mãe e a avó, um depoimento que inclusive até viralizou nas redes sociais, muito triste, muito pesado, em que elas acusam esse avô. Diz que esse avô tratava esse neto de forma diferente pelo fato dele ser um neto por adoção. O neto, eu já aviso para vocês, esse avô, na verdade, eu já aviso para vocês, nega veementemente. Ele vai falar com a gente agora. Enquanto ele está se posicionando, eu vou só relembrar a logística. Você é quem vai analisar em casa, tá? O que é que você acha dessa história? Eu vou te munir de informação e você em casa faz o seu julgamento. No dia 27 de abril, o pequeno Miguel vai para o aniversário, uma festa de aniversário onde tinha cerca de 40 pessoas com a presença deste avô. Ele passou mal na festa. A tia disse que ele tinha passado mal porque tinha comido muito e tinha brincado no pula-pula. No dia 28 de abril do ano passado, o Pedro Miguel passa mal e mas ele não teve essa assistência médica. Ele estava na casa do pai. Lembrando que o pai do Pedro Miguel, assim como ele é pai da outra criança, a família aponta que é um excelente pai. Ninguém está culpando esse pai. Tanto o Pedro Miguel, que era filho dele por adoção, contra o outro filho, ele dava total assistência, é o que diz a família. No dia 29, ele retornou à casa da mãe. Foi quando o pequenininho, o mais novo, relatou que o Pedro tinha passado mal a noite toda quando estavam lá, né? Na noite da festa, no dia seguinte passou mal. Mandou uma mensagem para a mãe de Pedro, o pai, né? Como eu disse a vocês, a mãe não acusa esse pai, diz que é um pai responsável. E a mãe, o pai liga para essa mãe, avisando que ele tinha passado mal a noite toda. E passou o dia todo no Hospital Zé Franco. Quando a mãe levou para o Hospital Zé Franco, em Socorro, ele morreu às 5 horas e 45 minutos do dia 29. Muitas pessoas foram ouvidas. A gente vai trazer a polícia, o que a polícia diz sobre esse caso. Mas primeiro vamos dar voz à família paterna, o avô Lucas Moura, ao vivo, com essa informação. Por que que quando o menino passou mal na festa, Lucas, não levaram logo para a festa? Esse avô era de fato para o hospital, desculpe, passou mal no aniversário, por que que não levou logo para o hospital? Esse avô era próximo realmente desse neto. A gente tem uma foto dele com este neto. Só mostrar rapidinho para quem está em casa, meu diretor. Uma foto que a gente tem do avô com o neto quando ele fez 1 ano de idade. A gente tem outros registros dessa proximidade. Só para quem está em casa ver os dois juntos no aniversário. Ele tem essa foto, eles já tinham essa proximidade? Ou essa foto é um registro específico de 1 ano e não diz muito? Como é que está essa família, porque mesmo com a acusação da mãe do Pedro Miguel, da avó materna do Pedro Miguel, tem uma família que perdeu aí o Pedro Miguel. Tias, avós, pai. Lucas Moura é um caso que dá dor de cabeça na gente, né? A gente fica analisando e cada hora tem um ponto diferente. A partir de agora é com você.
Mariana, é de fato, é isso. Eu assino embaixo disso que você acabou de afirmar, é um caso que realmente mexe com a gente fica tentando imaginar uma série de situações, uma série de hipóteses, e o que cabe aqui é ouvir todos os lados, todas as versões, aliás, como a gente sempre faz no Cidade Alerta Sergipe. Ao meu lado aqui está o seu José Luiz. José Luiz. Ele que é, já mostrando para todos que estão nos acompanhando em casa, é o avô do Pedro Miguel, é o avô que é apontado pela mãe do Pedro Miguel como o responsável por toda essa história e toda essa situação, vai conversar conosco, se colocou à disposição para conversar com a gente, vai trazer a versão dele. Eu estou aqui com a Rosimeire também, que é filha do seu José Luiz, tia também do Pedro, vai poder conversar com a gente e vão trazer a versão deles. Eu quero ouvi-los sobre todos esses fatores, sobre todas essas questões, inclusive sobre festa, o que aconteceu na festa, enfim, todas essas situações. Eu quero ouvir tudo, eles vão conversar com a gente. Mas para que a gente faça uma introdução e contextualize, deixa eu começar conversando aqui com o Dr. Lincoln Rocha, que é o advogado que está prestando assistência e apoio à família, assistência jurídica dentro de tudo isso. Lincoln, vocês nos acionaram, né, foi uma solicitação da família, a família queria falar, o seu José Luiz queria falar. E é um contexto em que o que vocês apontam é a negativa de autoria, ou seja, nada teria acontecido. É isso? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Inicialmente, Lucas, quero agradecer o espaço da TV Atalaia, como sempre fazendo um jornalismo de maneira totalmente imparcial, ouvindo ambos os lados. E sim, a defesa do senhor José requisitou a presença do Cidade Alerta para trazer a verdade dos fatos. Eu tive a oportunidade, como advogado, de ter acesso à investigação, uma investigação longa, onde a DHPP já ouviu mais de 14 pessoas, ao longo do tempo vem empreendendo diversas diligências, e nós, ao termos acesso à investigação, temos a plena certeza que o senhor José é inocente, que o senhor José não cometeu essa atrocidade. E eu quero trazer a público de maneira muito clara, de maneira muito transparente, que o senhor José, ele é um homem de 70 anos, que tem deficiência visual, apenas enxerga 2%, tem apenas 2% da sua visão, e sempre amou Pedro Miguel como amou os seus outros 29 netos. Então, é um contexto muito delicado, a família está em desespero por conta do que foi trazido, e trago uma afirmação aqui, Mariana, e todos que nos acompanham, de que, ao consultar o inquérito policial, o próprio inquérito informa que este fato não existe nenhum tipo de suspeito. Ou seja, a informação de que o senhor José é suspeito do crime, essa informação não procede, porque a própria autoridade policial, responsável pelas investigações, é clara ao determinar que não existe, até o presente momento, nenhum suspeito acerca do envenenamento e da trágica morte do pequeno Pedro Miguel. Lincoln, você está me trazendo a informação que você teve acesso, portanto, ao inquérito policial, e eu imagino que você deve ter conversado também com a autoridade policial. E a autoridade policial passou essa informação de que eles não trabalham com a linha de investigação de tratar o seu José Luiz como suspeito, é isso? Exatamente. E o processo penal, a investigação criminal, ela não pode ser feita com ilações, com mera coincidências. A gente precisa de prova, de indicativos robustos acerca da autoria do crime, pois nós estamos tratando de um fato muito grave, a morte de uma criança de 7 anos. Então, a autoridade policial, de maneira muito responsável, aqui eu quero destacar e parabenizar o trabalho da autoridade policial, vem, ao longo do tempo, empreendendo diversas diligências, tendo cuidado de ouvir pessoas do convívio da criança, do convívio da família, e mesmo ao longo desse tempo, a autoridade policial não conseguiu chegar à autoria, tanto é que o senhor José foi ouvido em delegacia na condição de testemunha, na condição de avô da vítima. Ele nunca foi chamado, nunca foi ouvido, nunca foi apontado pela autoridade policial como suspeito. Esse depoimento, que até foi com a presença de uma psicóloga, de acordo com o relato da mãe da vítima, de que o filho mais novo teria dito que o seu José teria oferecido uma bala ao irmão mais velho e negado ao irmão mais novo. Existe de fato esse depoimento? Está no inquérito? Esse depoimento existe, mas eu quero trazer aqui em primeira mão, de maneira exclusiva para o Cidade Alerta Sergipe, que esse fato ele não é confirmado
pelas pessoas que estavam no aniversário, não é confirmado por testemunhas, e eu digo testemunhas por quê? Porque são pessoas imparciais, que não têm nenhum tipo de vínculo, nem com a família materna, nem com a família paterna, e elas afirmam, no inquérito, isso está registrado, Lucas, de maneira muito categórica, que o seu José, em momento nenhum, foi visto dando qualquer alimento para essa criança, que o senhor José, durante a festa, até mesmo por conta da sua limitação física e visual, por ser um senhor de 70 anos, permaneceu sentado durante todo o aniversário e a criança brincou normalmente, ingeriu alimentos normalmente como qualquer outra criança. Perfeito, Lincoln. Fica aqui com a gente, qualquer coisa eu volto a acioná-lo. Eu quero conversar com o seu José Luiz, está aqui ao meu lado, inclusive até para registrar, a gente está fazendo a entrevista aqui sentado, nesse caso especificamente, porque o seu José tem dificuldade de locomoção, tem deficiência visual também, possui apenas 2% da visão de um dos olhos, e a gente está aqui para poder conversar e para poder ouvi-lo. Seu José, o senhor está ciente das informações que foram passadas, do que foi dito, de toda essa situação. Eu quero perguntar ao senhor, eu vou começar por esse fato que está no inquérito policial, que é narrado pelo neto do senhor, essa criança mais nova, que diz que o senhor teria dado uma bala ao irmão mais velho, que foi o Pedro Miguel que faleceu, e negado essa bala a ele. Isso de fato aconteceu, seu José Luiz? Não prossegue, porque, inclusivemente, nem bala tinha no aniversário. E outra, eu fiquei, e todos os aniversários que eu vou, as minhas filhas me levam, eu fico sentado, porque eu não tenho condições de sair só quando eu vou no banheiro, que elas me levam no banheiro. Então, não prossegue essa mentira, é praticamente uma mentira que ela surgiu, não sei de onde ela tirou essa mentalidade, né, que eu falar isso, que eu sou cúmplice de um episódio desse. Eu estou indignado com esse tipo de coisa, porque como é que uma criatura chega ao momento de me criminar, né? Porque quando ela pediu a medida protetiva, geralmente quer dizer que ela achou que eu fui capaz de fazer um negócio desse. Eu tenho 29 netos, com ele 30. Né? Ele se foi, mas mora no meu coração a mesma coisa. O amor e o carinho que eu tenho pelos meus netos, tudinho, quando eu vejo eles, eu abraço e eles me beijam, eu beijo eles, mas jamais me passou pela a minha ideia de eu fazer um tipo de coisa desse. E eu acho que um ser humano que faz uma coisa dessa com a criança, ele não é ser humano. Né? Ele não é ser humano. E eu não sei de onde foi que a própria mãe tirou essa calúnia. Porque essa é uma calúnia. Ela fala isso de mim, que eu não mereço um negócio desse, e ela chegar assim, abrir a boca sem ter, né, sem ter provas, sem nada, e fazer um negócio desse sem eu saber, eu alegre contente, né? Numa parte, né, porque o menino se foi, a gente sente, claro que a gente sente, mas jamais me passava pela cabeça de eu fazer um negócio desse com a própria criança. O senhor cita muito bem, porque existe uma medida protetiva, eu até vou relembrar o pessoal de casa, e porventura aqueles que estão chegando agora ao Cidade Alerta, diante da suspeita, e aí a gente frisa aqui, e é até bom que se diga, de fato, trata-se de uma suspeita da família materna da criança, não é nenhuma suspeita policial, porque o advogado já falou muito bem, o seu José Luiz não é tratado pela polícia como suspeito, mas eu estou falando de uma suspeita da família materna. A família materna solicitou à polícia uma medida protetiva, né? E aí essa medida protetiva foi concedida, uma medida protetiva contra a criança mais nova, que é o filho mais novo da mãe, enfim, o irmão do Pedro Pedro Miguel, que é um ano mais novo e que é neto, inclusive, biológico do senhor, e por conta disso o senhor não pode ter acesso a esse neto. O senhor se sente injustiçado com isso, então? É isso que o senhor está dizendo? Com certeza, porque quando meu filho, de 8 em 8, ele vinha para casa, para minha casa, que meu filho, o pai do Pedro, mora comigo, no caso, né? Seu filho, né? Após da separação, ele mora comigo. Aí, no caso, toda sexta-feira os meninos vinham lá para casa. E a conclusão, aí o menino, às vezes falava assim, voinho, porque não era preciso, porque o pai sempre se substituía. O pai dava de tudo que eles pediam. Aí o pai tem uma venda, que é aproximadamente da minha casa, umas 4 casas. Né? Aí, às vezes, o Pedro mesmo brincando, né? Mas os meninos, eu como não enxergo, eu dizia, Pedrinho, tome cuidado.
sabe? Aí o pai, de vez em ficar assistindo televisão, de vez em quando vinha na porta, ficava olhando os filhos, claro. Aí, quando o pai dava, assim, negócio de bala não, que ele não gostava, de dinheiro, de pipoca, eu também fazia o mesmo. Mas eu nunca cheguei ao momento de eu sair para uma venda, para um modo de se substituir, para dar uma bala para nenhum dos meus netos, nenhum. Ou seja, o senhor nega absolutamente tudo, né? Eu queria que o senhor trouxesse aqui para a gente uma resposta a uma situação que ela foi bem direta e foi forte. Inclusive, repercutiu bastante essa afirmação, porque a avó materna do Pedro, ela aparece para a gente, no depoimento que ela trouxe, e ela traz um depoimento forte dizendo que o senhor havia, em algum momento, apelidado o Pedro de rato, ou de ratinho, algo nesse sentido. Inclusive, ela se emociona bastante, a gente entende a emoção dela, mas ela se emociona e ela faz essa afirmação, dizendo que o senhor teria chamado o seu neto de rato. Isso aconteceu? O senhor tinha esse hábito de apelidá-lo? Jamais. Eu, numa idade dessa, com 70 anos, que eu entendo que coisa é mais ou menos, eu entendo que coisa é uma lei. Como é que eu vou falar um episódio desse de chamar um neto meu de rato? Não tem como. Eu não sei de onde ela tirou essa idade. Inclusive, nem essa mulher eu conheço. Assim, nunca conversei com ela, nem nada. Não sei de onde foi que ela tirou uma ideia dessa de fazer um negócio desse comigo, rapaz. Eu estou sofrendo, meus filhos, minha família todinha está sofrendo. Isso não existe. Né? Porque o que existe é a verdade. A verdade, a pessoa tem que falar a verdade, tem que ser dita, mas não andar com mentira. É mentira. Isso eu provo aqui em qualquer canto. Né? A justiça de Deus é correta e é daqui da terra também. A justiça daqui da terra trabalha com a certeza da verdade, não é com mentira. Deixa eu conversar um pouquinho com a Rosimeire também. A Rosimeire é filha do seu José Luiz. Exatamente. É tia do Pedro Miguel. E vai poder conversar conosco. Inclusive, a festa de aniversário era na casa da casa da sua irmã, mas a senhora estava lá também participando dessa festa. Essa história que se tem de que o Pedro teria passado mal ainda no dia da festa, isso de fato aconteceu ou não? Mentira. Pedro, no dia da festa, Pedro foi, e relembrando aqui também, boa noite, né, pessoal, relembrando aqui que meu pai não foi só, como tinha dito, meu pai não foi só, meu pai foi com a vizinha da frente, com as filhas dela e com os meninos. E, de fato, ele ficou lá brincando, é tanto que ele nem comeu, na verdade. Pedro, ele só ficou brincando lá no pula-pula, só saiu do pula-pula, era 10 e pouca da noite. Quando o pula-pula, todo mundo tirou o pula-pula. Foi quando ele entrou e ele disse, tia, estou com fome. Aí eu disse, tá, Pedro. Aí minha irmã disse, ele está com fome. Eu disse, peraí. Aí foi quando minha irmã botou um prato salgado lá para todo mundo, e aí eu fui e me lembrei que ele tinha me pedido. Aí peguei e levei para ele e Matheus. Pronto, brincando lá, foi na hora que todo mundo foi embora, normal. Quando foi no outro dia... E aí, pronto, é só para a gente deixar claro, nesse dia ele dormiu na casa de vocês, na casa do seu irmão? Na casa do meu irmão, pronto. E ele passou mal? Não. Isso foi no sábado, não? No sábado, exatamente. E aí no domingo, o que é que aconteceu no domingo? Aí no domingo, eram as 10 horas da manhã, entrei em contato com meu irmão disse, Pedro está muito cansado, e até agora está dormindo. Eu disse, não deu nem tempo de tirar foto deles, porque eles brincavam muito. Pronto. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente... A senhora estava me contando aqui, antes da gente entrar ao vivo, que ele chegou a ficar com dor de barriga no domingo. No domingo, ele sentiu alguma coisa? Então, no domingo à tarde, que assim eu já estou falando pelo que a mãe contou para nós. No domingo à tarde, ele foi para a casa da mãe, pegar um chinelo na casa da mãe. E disse, mãe, eu estou com a barriga doendo. Aí ela disse, então vamos tomar os remédios? Ele disse, não, que não é muito não. Certo. Eu acho com medo de a mãe empatar dele voltar para a casa do pai. Ele queria brincar de repente? Exatamente. É criança, né? Minimiza ali a situação. Exatamente. E aí chegou lá, brincou, continuou brincando na rua. À noite, quando foi de madrugada, foi que ele vomitou. Pronto, uma coisa normal. E aí, quando foi no outro dia, meu irmão de praxe, como pegava finais de semana, só entregava na segunda-feira, e disse, olha, Paula, Tainá, Pedro vomitou à noite. E aí, ela disse, pronto, quando ele chegar,
eu vou dar um remédio. Assim fez. Aí eu já estou falando pela voz que ela falou. Ela deu, e aí ela disse, ai, mamãe, vá dormir e qualquer coisa você me chame. Foi quando ele já se acordou, era 11 da manhã, quando ela levou a criança para o hospital, dizendo que ele estava sem ar, que estava o coração batendo muito. Pronto. E aí foi um indício que aí foi meu irmão ligou para nós, a gente todos foram para o hospital. Chegou lá, Pedro morreu por volta de 5h40. Aí foi a transferência para ele, mas quando chegou lá ele não resistiu. E a gente tudo ali. Em momento algum, nunca, isso é uma injustiça que estão fazendo com nós, com a nossa família. Jamais, ela sabe, a gente nunca negou Pedro na nossa família, ao contrário, a gente fez festa para Pedro de 1 ano. A gente que organizou a festa de Pedro de 1 ano. Pedro nunca foi rejeitado, até porque, vamos relembrar aqui, que como ela falou, que a família não queria, né? Mas como? Se a família não queria? E como é que ela deixava Pedro ainda ir com nós? Ficar com nós, com o pai dele, com a nossa família? No caso, eu como sou mãe, jamais. Se alguém apelidar o meu filho, jamais eu vou querer que meu filho esteja ali com aquela pessoa. Entendeu? Eu como mãe, eu tenho 2 filhos. Eu jamais. Se pelo menos o meu filho ou minha filha chegar e dizer, mãe, fulano falou assim, jamais eu vou querer meu filho perto daquela pessoa. Ou meu filho ser maltratado, jamais. E nunca, ela sabe, nunca na vida a gente maltratou Pedrinho. Pedrinho sempre vai ficar nos nossos corações. Eu sei, ela é mãe, ela está sofrendo, como nós também estamos, porque nós somos tios e avô, independente de qualquer coisa. Não é só sangue, Pedro é do nosso coração. E estamos aqui, e você sabe, Tainá, você sabe que a gente estamos aqui, não é injusto, não. O que você está fazendo com nós é muita injustiça. Nós não merecemos isso de jeito nenhum. Você sabe, a gente apoiou você toda a vida. Ela foi para a nossa companhia, Pedro tinha 3 meses na barriga dela. Ia fazer 3 meses. Jamais. Como isso? Não tem condições. Gente, é uma situação que a gente está. Meu pai teve que sair da casa dele. Por conta da medida protetiva. Não, as pessoas atacando, dizendo que vai fazer, vai linchar, isso, aquela. Não existe isso, a gente estamos com medo. Sem a gente dever, a gente não deve. Que a justiça seja feita. Não injustiça, mas seja feita. Porque a gente não é culpado, nem meu pai. Jamais. Meu pai apoiou você, Tainá. Você sabe, nós apoiamos você. E jamais a gente ia fazer uma coisa dessa. Mariana está no estúdio, ela quer interagir conosco. Mariana, pois não, fique à vontade. Olha, um relato extremamente forte, Lucas Moura. Nós ficamos realmente muito sensibilizados e muito confusos, muitos elementos nessa história. Mas eu queria muito que esse avô falasse com a gente o que ele gostaria de dizer para a sociedade, para a família, já que um relato forte de que ele está sendo perseguido, julgado, como ainda não existe nenhuma confirmação por parte da polícia de suspeita dele ser, né, a pessoa que envenenou o próprio neto, ele nega, a tia nega, todo mundo nega. Eu queria ouvir dele. O que ele tem que falar? O que ele tem que falar para esta família que está acusando a ele e para a sociedade? Ele era realmente tão próximo desse neto? Ele sente falta desse neto? Mariana, eu vou ouvi-lo. Eu vou te pedir desculpa só para eu voltar aqui ao Dr. Lincoln mais uma vez, porque tem um aspecto nessa situação toda. Dr. Lincoln, a gente está com o tempo apertado, mas eu queria te pedir para o senhor falar. O senhor estava me dizendo só esse detalhe que eu acho que é importante esclarecer e trazer da versão, sobre a questão do tempo de efeito do veneno de rato. O senhor estava me dizendo que a literatura médica não traz casos em que se demore tanto para o efeito, mesmo com baixa dosagem. É isso? Rapidamente, o senhor consegue explicar isso para mim? Exato. Outro ponto que vai ser apurado e questionado, tecnicamente falando, é essa questão. A demora entre o suposto envenenamento
e a reação desse envenenamento no corpo da criança. Então, isso vai ser discutido. A gente tem um laudo que atesta a presença dessa substância no corpo da criança, mas a gente precisa discutir o tempo de reação dessa substância no corpo dessa criança. É mais um ponto que será trazido para que a investigação possa esclarecer de maneira O técnica. que a literatura aponta nesses casos? Tempo de reação? Existe um padrão de horas, a depender da dosagem, de horas de reação dessa substância, mas no caso do Pedro, se for levar em consideração a acusação que foi ventilada para a sociedade, é que o Pedro ingeriu essa substância no sábado à noite e começou a sentir os sintomas praticamente 24 horas, somente 24 horas após a ingestão. É um ponto que nos causa muito espanto, muita surpresa, muitas interrogações e que, com certeza, a investigação e a defesa do senhor José vai auxiliar para que isso seja esclarecido também. Obrigado, Lincoln. Obrigado pelas informações. Seu José, eu volto para o senhor em uma fala última do senhor. A Mariana fala no estúdio que, de fato, é uma situação que nos deixa perplexos, sem saber o que pensar diante de tudo. Eu saí, confesso, pessoalmente, sensibilizado na quarta-feira, estou novamente aqui e ouvindo o outro lado da versão. Eu queria saber o seguinte, diante do relato, por exemplo, que fez a sua filha, diante do que o senhor ouviu na quarta-feira, sua filha agora relatando que o senhor está sendo perseguido, que há um sentimento de querer puni-lo, qual é o recado último que o senhor quer deixar para a sociedade? Eu quero deixar o senhor à vontade para o senhor trazer, enfim, o que está no seu coração, o que o senhor quiser falar. Eu quero agradecer que esse acontecido nunca aconteceu comigo, graças a Deus, e quero deixar bem claro para a população que eu jamais eu vou fazer um tipo de coisa desse com o neto meu. Eu não tenho coração para fazer um episódio desse. E eu quero agradecer, além da população, se ela é uma pessoa como mãe, ela não devia fazer um negócio desse. Porque eu não tenho bronca dela, nunca tive bronca dela, sempre eu tratei o filho dela com dignidade, com honestidade, e ela fazer um tipo de coisa desse comigo. Isso não prossegue ela falar um tipo de coisa desse. Aí eu quero justiça. Perfeito. Eu agradeço a participação do senhor, agradeço a disponibilidade, a disposição. Aliás, agradeço a todos. Nós temos aqui outros membros da família também. Enfim, a família está toda envolvida nessa história. É uma história chocante, Mariana, é uma história bastante delicada também. E nós ouvimos os dois lados, ouvimos as versões, e é isso que tem que ser feito no jornalismo, é o nosso papel, e imagino que, por hora, pelo menos, esse papel está cumprido. Volto com você. Te agradeço, Lucas, pelas informações. Adianto para vocês, o inquérito já está quase concluído. A Secretaria de Segurança Pública traz essa informação para a gente. Tem sido feitas muitas análises para entender se tinha, inclusive, outros elementos neste sangue, neste menino. Se tinha chumbinho, para além disso, o que é que tinha. Tem que ser coletado tudo. Imagem, depoimento. Então, daqui a pouco, a polícia e a família também do Pedro Miguel vai falar com a gente. Está falado o caso Pedro Miguel, de 7 anos, que morreu no ano passado por envenenamento de chumbinho. Inquérito quase concluído. Lucas Rosário, diretor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, vai trazer para a gente os detalhes desta investigação. No Instituto Médico Legal, inicialmente, isso foi dado como morte a esclarecer, mas como é protocolo, por parte do IML, foi coletado sangue, foi coletado também parte de um dos órgãos do pequeno Pedro Miguel, e esse material foi encaminhado para o Instituto de Análise e Pesquisa Forense, que é um instituto que tem laboratórios como de toxicologia, de química, que faz um trabalho mais minucioso, com material biológico que vem do outro instituto da nossa Polícia Científica, que é o Instituto Médico Legal, sempre com o objetivo de esclarecer fatos como esse. Depois da análise minuciosa do sangue e também de parte de um dos órgãos, constatou-se, o perito criminal verificou que havia resquícios de chumbinho, material conhecido como chumbinho. Então, o caso foi registrado inicialmente, o boletim de ocorrência, na 5ª Delegacia Metropolitana. Diante dessa nova informação que foi apresentada pelo perito do Instituto
de Análise e Pesquisa Forense, o IAPF, a 5ª Delegacia Metropolitana encaminhou todos os procedimentos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque já havia aí uma suspeita maior sobre a morte do Pedro Miguel, de 7 anos. A partir daí, o Departamento de Homicídios começou um trabalho que já vem se prolongando nos últimos meses, e é um trabalho que a gente tem trocado informações com os familiares, é um trabalho bastante detalhista, né, a respeito desse crime. Então, várias pessoas foram ouvidas. Na festa de aniversário, onde estava o Pedro Miguel, onde ele passou mal logo depois, já com a família, havia cerca de 40 pessoas, então muitas dessas pessoas foram ouvidas, vizinhos, familiares, o avô do paterno do Pedro Miguel, várias pessoas foram ouvidas com o objetivo de esclarecer esse fato. Qual a situação de momento do inquérito policial? O inquérito ele está praticamente concluído, há dúvidas sobre a possibilidade de dolo, ou seja, a intenção de alguém ter ministrado uma dose de chumbinho para, de forma proposital, matar o Pedro Miguel, ou se esse consumo, né, do material foi um consumo acidental. Então, o inquérito tem algumas diligências sendo realizadas, tanto periciais como diligências, né, de campo por parte do Departamento de Homicídios, e assim que esse inquérito for concluído, ele será devidamente apresentado, né, tanto para a imprensa como principalmente para os familiares, né, que sofrem com a perda desse garoto de apenas 7 anos. Vem pra cena aí, Ícaro Novaes, ao vivo com a família do Pedro Miguel, a mãe e a avó. A gente tem muita dúvida, viu, gente, em relação a esse caso, porque, veja bem, pode pegar, queridão, pode pegar. A gente quer saber, nesse momento, se o menino, o Pedro Miguel, passou mal de fato na festa, porque a família diz que ele não passou mal na festa. E como é que esse chumbinho teria agido no corpo dele dias depois? Qual é a versão da família? Ícaro Novaes, boa noite. Mariana, aqui como você disse, eu estou aqui com a mãe do Pedro Miguel, com a avó também, a dona Irene, que assistiram toda a entrevista com o avô agora e de maneira muito incomodada, claro, com o que ele estava dizendo, porque certamente tem muitos pontos de questionamento. Eu começo a falar aqui com a Paula Tainá. Paula, o que mais incomodou em relação à fala dele? Porque, assim, nessa semana vocês já tinham trazido a informação de que o filho mais novo, né, já tinha colocado aquela informação da bala que foi entregue e que foi negada a ele. E havia também outros elementos de que o avô não tinha uma relação tão boa como ele pregou ali com o Pedro Miguel. Quais são essas informações que você ficou consternada com essa fala dele? Primeiramente, boa noite, né? Que eu estou ainda tentando assimilar tudo o que foi dito ali. Eu não vou prolongar porque aqui eu estou tentando trazer a justiça pelo meu filho, né? A família sabe muito bem as diferenças que nós tínhamos, exato, né, que tanto no depoimento de todos, quando foram feitas perguntas se tinham problema comigo, disse que só tinha durante o meu relacionamento com o pai, que era aquelas briguinhas, né, por conta do relacionamento. Está lá, está no depoimento, né? E o questionamento que eu fiquei dele dizer que gostava muito do meu filho, aí eu pergunto se ele gostava, se ele saiu com as crianças para a festa de aniversário, como ele falou, né? E ficou o tempo todo sentado, não deu bala, não deu nada, como ele fala. Como ele levou, como ele se responsabilizou por 2 crianças, já que ele não tinha essas condições de ir com ele. Então, por que ele pegou as 2 responsabilidades dessas 2 crianças e levou, né? Outro fato, por que ele não foi para o velório? Por que ele não foi para o sepultamento? Se o meu filho passou o final de semana na companhia deles, por que ele não foi? Outro questionamento também, quando meus filhos saíam da minha casa, eu mandava meus filhos para o pai, para a convivência com o pai.
e não com a família. O pai morava sim com o avô, mas eu jamais iria impedir do pai pegar e passar o final de semana com eles. E eu vou sim bater na tecla do que o meu filho disse, porque meu filho jamais, uma criança de 6 anos, iria inventar uma coisa que não aconteceu, que ele não viu. Eles dois eram muito grudados, o que um fazia, o outro fazia também. Questionamento de quase que ele não comeu na festa, né? E não é isso que foram passados para a gente, que disse que ele comeu e passou mal no pula-pula porque ele comeu muito. Então falaram que ele passou mal por conta disso, né? Outro ponto também que foi colocado foi quando eles foram na minha casa. No domingo, não foi à tarde, foi 11 horas da manhã. Eu tenho como provar que eles foram, porque eu mandei mensagem para uma vizinha minha perguntando se tinha visto eles na rua, por lá. E ela disse que sim. Foi quando eu mandei mensagem para o pai dele, que eu já tinha mandado logo cedo, e mandei mensagem para o pai dele novamente, pedindo que ele fosse lá buscar um chinelo que ele tinha esquecido para ele poder ir para a igreja à noite, como de costume eles iam. E aí eles não foram para a igreja já por conta de que Pedro estava passando mal. Paula, muito obrigado pelas informações. Eu peço para a Mona Lisa vir para cá. A Mona Lisa é advogada que está acompanhando a família nesse caso. Se der tempo, ainda vai ouvir também a dona Irene, que é a avó dele. Mona Lisa, em relação a tudo que foi colocado aqui hoje, tem um inquérito policial que vocês também estão aguardando o desfecho, que até tem acompanhado novos fatos da investigação. Mas pelo que tudo que foi dito aqui hoje, qual é o entendimento de vocês, que estão inclusive fazendo esse acompanhamento do caso em relação a isso? Pronto, boa noite Mariana, boa noite Ícaro. Então, em algumas diversas diligências na delegacia, venho acompanhando esse inquérito há 4 meses, existe algumas diligências que a delegada solicitou. Recentemente, essa semana, ela retornou e solicitou diligências. Então, nós estamos aguardando essas diligências, né? O depoimento do menor é um depoimento muito importante, que foi acompanhado de especialistas, não é um depoimento apenas de uma criança, foi um depoimento acompanhado por especialistas, né? E, assim, o inquérito ele está em andamento, o inquérito ainda está ocorrendo diligências, o inquérito ele não encerrou, o inquérito tem diligências e estão fazendo, a Polícia Civil está fazendo todo o trabalho investigativo e nós acreditamos na polícia. Ok, obrigado pelas informações. Para a gente ouvir rapidamente a dona Irene aqui, porque a dona Irene também, ele disse que vocês não se conheciam e você tem também uma informação de que você conhecia ele, vocês inclusive já trocaram informações, né? Seu José Luiz, muito prazer. Meu nome é Irene, eu sou avó de Pedro Miguel. O senhor não me conhecia. Mas o senhor foi na minha casa me pedir para eu não deixar mais os meus netos ir para a sua casa. O senhor mandou recado para os meus netos não ir para a sua casa. O senhor mandou recado, bateu no meu portão, eu abri, e o senhor disse, não quero a sua filha na minha casa. Não foi, senhor José Luiz? Eu fui para o velório da sua esposa, eu fui para o enterro da sua esposa. E o senhor não me conhecia. Realmente, eu acho que quem conhece o senhor é o pessoal da Piabeta, porque o senhor não anda, o senhor não enxerga. Não é, senhor José Luiz? E o senhor enxergava a minha casa, a sua filha morava em frente à minha casa, seu José Luiz. Seu José Luiz, o senhor acabou com a minha vida, o senhor acabou com a minha família. Seu José Luiz, o senhor não quer saber como é que eu estou como vó. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo justiça. Justiça, eu quero. Foi uma criança de 7 anos indefesa. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu peço socorro. Socorro. Ai. Muito obrigado, dona Irene. Num momento de muito sofrimento. Mariana, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu volto com você aí para o estúdio. Como ganhamos mais 2, não é isso, Fábio Teles? 2 minutinhos? Infelizmente, gente, o nosso tempo acabou. É um momento realmente muito triste. Um relato forte. Gostaria muito de continuar, mas a gente traz outros elementos depois. Depoimento extremamente forte. Cidade Alerta fica por aqui. A gente se encontra na segunda-feira.